Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um encontro aqui do nosso canal, em que nós iremos continuar a respeito das análises de investimentos, ok? E o que eu tenho preparado aqui para hoje? Nós vamos aprender na prática e como realmente são realizados os métodos de avaliação de investimentos na prática. Claro que com o uso das calculadoras do tipo HP12C, mas de um modo geral, com o uso de planilhas eletrônicas do tipo Microsoft Excel, ok? Então, hoje nós vamos estar avaliando aqui um investimento inicial que prevê 145 mil, com entrada 71, 74, 80 e 91 mil. E vamos ficar brincando com esses valores aqui, testando, né? Então vamos lá, vamos começar, sem mais nenhuma enrolação, bora lá. Então aqui, ó. O projeto, né? Prevê o projeto prevê investimento inicial, né? Investimento inicial de 145 mil, com entradas de caixa, como 71 mil no primeiro ano, 74 mil no segundo ano, 74 mil no segundo ano, 80 mil no terceiro, 81 mil no quarto, 78 mil no quinto, e um valor residual com uma pequena produtividade. Você repara aqui do 80, 81, do 78 já começa a diminuir o valor da receita produzida pelo bem, né, que no caso é o maquinário. E aqui no sexto ano, vai ser uma receitazinha baixa, por conta da alta despesa de manutenção da máquina já, de 3 mil, mais o valor da venda da máquina, né, de 68 mil, vai dar 71 mil. A última aqui é de 71 mil. Taxa de atratividade de 14% ao ano. Então é isso aqui que a gente vai fazer, tá? Esse investimentozinho aqui. Vamos lá. Então, como que a gente pode estar fazendo aqui? Quais métodos de investimento nós podemos estar realizando primeiro aqui? Bom, vamos fazer primeiro a análise de payback simples, né? Vamos analisar primeiro o payback simples. Então, assim, vamos fazer aqui o payback. Vamos analisar o payback simples. Descontado. Payback, né? Payback simples e payback descontado, ok? Bora lá. Então, vou fazer esse fluxo de caixa. Vamos fazer esse fluxo de caixa aqui. Vou fazer o seguinte. Vou colocar então aqui ano
ano. Fazer assim, ano, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que é o prazo, né? Quarto, no quinto, no quinto, 108 no quinto, 101 mil, com valor residual mais pequena produtividade. Aqui, eu vou escrever o fluxo de caixa, ok? Vai ser o fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Bora lá. Fazer fluxo de caixa. Eu vou colocar então um investimento inicial de 145 mil. 145 mil. Depois uma entrada de 71 mil no primeiro ano. Depois 104 mil no segundo. 74 mil no segundo. 80 mil no terceiro. No próximo eu vou ter 81 mil. No quarto. No quinto vou colocar 78 mil. Do sexto, 71 mil. Esses dados aqui foram dados reais coletados de uma investigação de análise de investimento, que primeiramente foi avaliado o investimento inicial, as receitas, acompanhado do crescimento das despesas, com previsão dessa quantia em dinheiro, tá? Para poder ficar até melhor de nós simularmos, né, uma coisa prática. Aqui eu vou colocar o fluxo de caixa acumulado. Então, fluxo de caixa acumulado. Ok? Pois então, fluxo de caixa acumulado. Como vai ser? Deixa eu fazer assim. Colocar as linhas aqui. Bom, o fluxo de caixa acumulado vai ser o seguinte. É igual a esse cara aqui na primeira célula, né? Esse cara aqui. E nós vamos somar essa quantia aqui com a entrada de cada período correspondente. Aqui, ó. Ok? Então, essa célula aqui vai ser igual a essa, mais essa. Vai ser assim para as demais. Então, só arrastar aqui. Olha só. Na hora que ele somou aqui o menos 145 mil mais 71 mil, resultou em 74 mil. Aqui, como vocês podem ver. E com mais 74 mil da entrada posterior, aqui foi o momento em que zerou, no segundo ano. Com o terceiro ele somou 80 mil, com o quarto 81 e assim por diante. Então, o período de payback simples aqui vai ser de 2 anos, ok? Então, o período de payback simples aqui é de 2 anos. Então, onde nós podemos anotar isso aqui? Vamos ver aqui. Então, a gente pode perceber que o período de payback simples é de 2 anos. Está se mostrando rentável, né, pelo método do payback simples. Vamos ver se essa rentabilidade continua pelo método do payback descontado. Bom, praticamente com a mesma tabela, eu já vou aproveitar aqui e fazer o fluxo de caixa. Calma aí, deixa eu falar o seguinte. Vou pegar isso daqui.
Beleza. Então, eu tô com a mesma tabelinha aqui em mãos. Tá até melhor, diminuiu aqui a largura da linha, né? Tá até melhor aqui. O que acontece? Aqui eu já não vou ter mais o fluxo de caixa acumulado, tá? Agora aqui eu vou ter o fluxo de caixa descontado. Então, esses carinhas aqui, eles vão sair, tá? Esses carinhas aí, eles vão sair daqui. Eu vou ter que descontar esses valores pela taxa, tá certo? Então, vou adicionar mais uma linha tabela. E antes do acumulado, agora eu vou fazer o fluxo de caixa descontado. Vai ser o fluxo de caixa descontado. Como vocês podem ver aí. Então, antes do acumulado, eu vou ter o descontado. Mas como que eu vou descontar essas quantias para poder conseguir realizar o método, né, do payback? A gente vai utilizar fórmulas financeiras. Esse valor aqui vai permanecer aqui, tá? Então ele vai permanecer aqui. Mas eu vou trazer cada uma dessas quantias aqui a valor presente. Por isso é bom que você já tenha realizado o estudo da aula teórica. Mas enfim, nós vamos trazer ele a valor presente. Então, VP, valor presente. Retorna a quantia presente de investimento, a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros. 2 cliques. Né? Calma aí, deixa eu primeiro colocar aqui a taxa aqui do lado. Taxa 14. É em dinheiro? Não. É em porcentagem. Calma aí. Pá. 14% aqui. A taxa ali está em 14%. Agora sim. Ficou até melhor, porque se quiser mudar a taxa lá, automaticamente vai mudar os valores. Então, VP. Eu vou agora apertar na célula onde se encontra a minha taxa. Tem pagamentos? Tem pagamento? Ou melhor, em qual período se encontra essa quantia? Aqui, ó, no ano 1. Então, justamente aqui, ó, no ano 1. Ponto e vírgula. Pagamento? Não. Então, ponto e vírgula. O valor futuro é esse daqui. Então, aqui eu já posso apertar Enter. Mas, como eu quero arrastar para as demais, então vou selecionar aqui a N14 e adicionar a cifra antes, depois as letras, com o F4. Agora, apertando Enter. Calma aí. Eu tenho que informar que essa quantia aqui, vou colocar um menuzinho aqui na frente para me retornar o valor positivo. Pronto. Então, essa quantia do primeiro ano, a taxa de 14%, corresponde a isso daqui. E eu vou fazer isso agora para os demais. Então, aqui. Pronto. Senão, você pode ver que está feito todos para os demais, pelo segundo, o do quarto e o do sexto. São todos descontados daquela taxa ali. Por que você gosta de usar assim, Daniel? Porque, olha, se eu, por exemplo, é 14 nosso exemplo, mas se eu botar, por exemplo, 12, ó, o Excel automaticamente ele vai trocar os valores. Então, mas voltando para o exemplo, 14. Agora vamos fazer o fluxo de caixa acumulado. Vamos fazer esse cara aqui, repete. E a mesma coisa, essa célula vai ser igual a essa mais essa. A gente vai arrastar aqui. Opa! Então, pelo período do payback descontado, a gente pode ver que até o último momento em que ficou-se negativo, né? Negativo aqui, foi no segundo ano. Então, o payback ele vai ser de 2 anos mais alguns meses. Mas já posso dizer que o período inteiro é de 2 anos.
mais uma quantia em meses. Então vai ser 2 anos. Vou colocar os 2 anos aqui. E agora eu vou pegar esse valorzinho aqui, esse valor aqui, desconsiderar o sinal dele. Para desconsiderar o sinal dele, eu vou botar um menos aqui. Menos com menos, mais. E vou dividir ele por esse cara aqui. Opa, perdão. Dividir ele por esse cara aqui. Ele está de uma forma geral. Ele está em moeda, mas eu vou botar ele em uma forma geral. Como? Eu venho aqui e boto aqui, geral. Vou botar para 2 casas decimais. Então, o período é igual ao período inteiro mais esse cara aqui, ó. Igual 2,48 anos. Então, o período de payback descontado aqui é de 2,48 anos. Opa! Se eu quisesse ir de modo exato, Daniel, como é que seria? Hein? Tipo, meses, eu quero os meses. Bom, eu sei que eu teria que saber quanto corresponde em meses, né? 0,48. Eu pegaria então esse valor aqui e multiplicaria pela quantidade de meses do ano, 12. Então seria 2 anos, 5 meses, ó, 2 anos, 5 meses, e ainda tem alguns dias aqui. Tá? Eu vou tirar daqui esse período inteiro de meses, 0,78, e aqui eu vou saber de dias, multiplicando esse cara a quantidade de dias do mês. Então, aqui o payback seria, né? Vou colocar aqui. Então, o payback descontado é de 2,48 anos. Mas corresponde ao quê? O payback desse prazo corresponde a 2 anos, 5 meses e aproximadamente 22 dias. Pode ser essas duas formas aí. Então, vocês podem ver aqui é o prazo inteiro até o último momento que ficou negativo, que foi aqui, né? Foi exatamente aqui. E eu peguei esse valorzinho aqui e dividi por ele. Somei mais o período inteiro. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós fizemos já a análise do payback. O vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas eu tenho certeza que vai ficar completo. Vai ficar... E vou entregar tudo que você precisa saber, né? Vamos fazer agora o método do VPL e tier. Ok? Então, vamos fazer aqui. B. Vamos calcular então aqui a nossa VPL e a nossa tier. Calculando a VPL ou NPV e a tier ou IRR. Depende aí de como você a chama. Eu gosto de usar o termo brasileiro mesmo, né? Tier. Taxa interna de retorno. Bora lá. Então, vou aproveitar mais uma vez uma determinada parte da tabela. Eu vou aproveitar essa partezinha aqui da tabela.
Fazer o Ctrl C e o Ctrl V. Então, ótimo. Aqui eu tenho um ano e o fluxo de caixa. Que eu vou estar calculando aqui agora vai ser a meu VPL e a TIR. Então, aqui todas as bordas, vou centralizar. Vou colocar em negrito porque é uma análise de fator importante. Então vamos lá, vamos fazer aqui no Excel como é que é fácil demais. Bom, eu vou colocar aqui também já a taxa aqui, taxa, vou botar também aos 14% aqui. Ali a taxa já. Como é que vai ficar o VPL? Veja só, o VPL também utilizando da fórmula financeira do Excel. Igual, VPL. Já vai aparecer aqui, ó, retorno do valor líquido atual de investimento com base em uma taxa de desconto. Série de pagamentos futuros. 2 cliques. Vou apertar na célula de onde se encontra a minha taxa, lá, porcentagem. E vou apertar agora o primeiro valor de entrada que tinha por vir no primeiro ano. Então, no primeiro ano, 71 mil, ponto e vírgula. No segundo ano, 104 mil, ponto e vírgula. 80 mil no terceiro, ponto e vírgula. 81 mil no quarto, ponto e vírgula. 108 mil no quinto, ponto e vírgula. 71 mil no sexto. Okay? Então, aqui eu posso fechar os parênteses. Bom, agora ele vai me retornar o valor presente de todas essas séries lá no momento 0. Ok? Tendo lá a taxa, agora nós vamos subtrair do valor do investimento inicial. Como o valorzinho aqui está em menos, eu vou colocar um mais aqui. Mais com menos é menos. Eu vou subtrair essas carinhas aqui, valor presente, por esse valor, conforme a fórmula do VPL. Apertando aqui em Enter, né? Enter, eu obtenho um VPL igual a R$ 149.034,92. Esse é meu VPL. E o legal é que, por exemplo, se eu aumentar aqui a taxa, ó, 18, o Excel automaticamente vai atualizar esse valor a 20%, a 36%, a 38%. Então, vocês estão percebendo que à medida que eu estou aumentando aqui a minha taxa, o meu VPL está diminuindo? Pois bem, ele vai aumentar até um certo momento, até o momento em que ele vai ficar negativo. Olha, já ficou negativo. Mas esse projeto aqui ele é altamente rentável, tá? Altamente rentável mesmo. Mas enfim, vamos calcular a TIR. É muito fácil, é botar TIR, 2 pontos. Agora eu vou colocar os valores em sequência. Você pode ver como foi lá do momento 0, arrastando até o momento 6. E apertando Enter, ele me retorna a taxa de retorno de 46%. Se eu botar aqui 46, o que acontece com o VPL? É porque aqui não é exatamente 46%. Aí 46,38. Mas se eu botasse aqui 46,38, o VPL é muito perto de zero. Se eu botar aqui, por exemplo, 47, ó, já ficou negativo. Então a taxa de retorno é a taxa que torna o VPL igual a zero. Mas para uma taxa, por exemplo, de 25%, ele ainda torna o NPV positivo.
Então, esse aqui foi o vídeo das análises de investimento como eu tinha prometido na aula teórica, né? De como realizar o payback simples, descontado, VPL e a TIR com uso de planilha eletrônica do tipo Microsoft Excel. Ok? Eu espero que tenha ficado tudo esclarecido aqui. E deixe suas dúvidas nos comentários e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.